Saudações, meus nobres, eu sou o professor João, sejam bem-vindos à nossa aula de número 3 e estamos aqui para conversar um pouco mais sobre estruturas de Lewis. Na nossa aula de número 2, nós aprendemos a montar as estruturas referentes a moléculas de substâncias simples. Como assim substâncias simples? Bom, nós montamos ali as estruturas para a molécula de flúor, a molécula de oxigênio e a molécula de nitrogênio, correto? Bom, substâncias simples são aquelas que são formadas pelo mesmo elemento químico. Tá? Então, o que acontece? Essas estruturas são mais fáceis de nós montarmos respeitando a regra do octeto. Por exemplo, o flúor. O flúor tem 7 elétrons na sua última camada, porque ele está na família 17. Se o flúor tem 7 elétrons na última camada, falta apenas um para ele completar o seu octeto. Então, ele faz uma ligação apenas. Né? Então, só junta ali, faz uma ligação simples e acabou. O flúor está estável. O oxigênio, que ele está na família 16, significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Ou seja, para alcançar a sua estabilidade, para alcançar o seu octeto, ele precisa fazer 2 ligações, correto? Ok. E o nitrogênio, que está na família número 15, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5, faltam mais 3 para ele alcançar os 8, para se estabilizar. Então, o nitrogênio, assim como os elementos da família 15, preferencialmente vão querer fazer 3 ligações para alcançarem a sua estabilidade. Bom, utilizando esse raciocínio lógico, né, nós conseguimos também montar a forma molecular do metano, que é o CH4. Só que a figura muda um pouco de complexidade, né? Quando nós vamos trabalhar com moléculas contendo 3 átomos ou mais, tá? E de substâncias compostas, que são elementos diferentes que nós temos ali na fórmula molecular. E como que nós vamos conseguir montar essas estruturas de uma maneira um pouco mais simples, tá? Não é difícil, vocês vão ver, nós só temos que seguir algumas regrinhas, tá? Que vai nos ajudar. Não são regras absolutas, mas vão nos auxiliar bastante ali na construção das moléculas. Bom, primeiramente, vai ser nos dado ali uma fórmula molecular, tá? Que nós vamos ter que montar a estrutura, e desta fórmula molecular, nós vamos ter que calcular o número de elétrons de valência de cada átomo, porque eu tenho que saber quantos elétrons eu vou ter que distribuir na estrutura, a quantidade total de elétrons, tá? Depois, nós temos que determinar quem vai ser o nosso átomo central na hora de montar a estrutura. Geralmente, os nossos átomos centrais são carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Por que geralmente eles são átomos centrais? Para facilitar a nossa vida, para não ter que dar muitas explicações, né? Geralmente o átomo central é aquele que faz o maior número de ligações. Então, por exemplo, carbono está na família 14, certo? Se ele está na família 14, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Isso significa que ele precisa de mais 4 elétrons para alcançar o seu octeto. Carbono faz 4 ligações, ele quer fazer 4 ligações para alcançar a sua estabilidade. Ora, se ele faz 4 ligações, né, é bem provável que ele vai ser o nosso átomo central, porque ele consegue ali comportar em volta dele mais átomos para fazer as ligações. Mesma coisa no nitrogênio. O nitrogênio ele faz 3 ligações. Então, tem mais átomos ali em volta dele para conseguir completar e chegar no seu octeto. Tá? Então, para facilitar novamente, né, os átomos que fazem maior número de ligações são aqueles que vão ser o nosso átomo central, tá certo? E outra coisa importante, ó, oxigênio e hidrogênio são elementos que ficam sempre nas extremidades, tá? Eles gostam de ficar nas extremidades para fazer as ligações químicas, beleza? Ok, o terceiro passo, depois que eu determino quem é meu átomo central, eu vou começar a distribuir, tá? Vou começar a distribuir os átomos que compõem a molécula na forma molecular. E quando eu distribuo estes átomos, eu vou ter que colocar um par de elétrons para cada ligante. Calma, daqui a pouco vai ficar bem mais simples. Depois, eu tenho que completar o octeto dos ligantes. Quem são os ligantes? São os átomos, né, que estão se ligando ao átomo central. Depois de completar o octeto dos ligantes, eu vou colocar os elétrons que faltam para distribuir no átomo central, se sobrar elétrons, né? E por último, se o nosso átomo central não estiver com o octeto completo, vamos ter que adicionar aí ligações duplas ou triplas. Meu Deus, eu não entendi nada. Calma,
Fica tranquilo, vamos fazer alguns exemplos, que eu sei que tu vai compreender bem aqui esta parte. Bom, então vamos lá, fazer aqui alguns desenhos. Vamos pegar então aqui, pessoal, o nosso primeiro exemplo, que vai ser esta molécula. O PCl3, tá? Até que ficou bonitinho, eu pensei que ia ficar pior aqui meu desenho. PCl3. Ok, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, de acordo com as regrinhas que eu passei para vocês, essas regras não são absolutas, tá, gente? Não são regras universais. Não vão funcionar 100% das vezes, mas vão nos auxiliar muito para fazer aqui as nossas atividades. Bom, primeiramente eu tenho que então determinar a quantidade de elétrons que eu vou ter que distribuir na estrutura. Então, eu vou ter que pegar aqui o elemento P, tá, que é o fósforo, e o elemento Cl, que é o cloro, e vou ter que determinar quantos elétrons de valência eles possuem. E como é que eu sei disso? Tabela periódica. Ela vai estar sempre ali para a gente fazer a consulta. Não precisa decorar nada disso. Tá, então se eu for olhar na tabela periódica, eu vou perceber que o fósforo está na família número 15. Tá? Se ele está na família número 15, significa então que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Correto? Ok. E o cloro? O cloro está na família 17. Significa que ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Só que a gente tem que tomar um cuidado agora. 7 elétrons é para um cloro, correto? Mas nós temos quantos cloros aqui? Temos 3. Né? Então são 7 mais 7 mais 7. Ou melhor, 7 vezes 3. Ah, e se fosse 4 cloros? Então tu ia ter que multiplicar 7 vezes 4. Se fosse 5, 7 vezes 5 e assim por diante, tá? Porque tem mais de um cloro ali. 7 vezes 3 dá 21. Ok. Agora, esta sominha aqui, ó, 5 mais 21, vai nos dar uma quantidade total de elétrons de 26. Ou seja, eu tenho que distribuir nesta estrutura que eu vou montar 26 elétrons. Por enquanto, tudo bem? Só somei aqui os elétrons de valência, tá certo? Tá, e agora, qual o próximo passo de acordo com a nossa regrinha? Temos que determinar quem é o nosso átomo central. De acordo com a nossa regra, o átomo central vai ser aquele que faz o maior número de ligações, né? Como eu falei para vocês, geralmente vai ser isso. Ora, entre o fósforo e o cloro, bom, primeiramente a gente até já tem uma noção de quem vai ser o nosso átomo central, né? Porque o fósforo está aqui sozinho e nós temos 3 cloros para distribuir. Então, né, como ele está em menor quantidade, já fica um pouco mais, a gente já tem uma certa noção, né, de que o fósforo vai ser o átomo central. Mas, se vocês quiserem ver de uma outra forma, ó, o fósforo ele está na família número 15, correto? Então, ele tem 5 elétrons, como já falei para vocês. E o cloro está na família 17, tem 7 elétrons. Tá. E quantas ligações cada um quer fazer para alcançar o seu octeto? Ora, o fósforo, como ele tem 5 elétrons, faltam 3 para ele alcançar o octeto, correto? Então, o fósforo quer fazer ali, ó, 3 ligações. 1, 2, 3, para ficar bonito, para ficar estável. Tá? E o cloro, como ele tem 7 elétrons na sua última camada, ele quer fazer só uma ligação para alcançar os 8. Então, o cloro só quer fazer uma ligaçãozinha. Quem faz mais ligações? Aqui, ó, fósforo. Fósforo faz mais ligações, faz 3 ligações, tá? Ficou meio feio isso aqui, deixa eu colocar só uma outra corzinha. Aqui era para ser as ligações. 1, 2, 3. E o cloro faz só uma. Então, provavelmente, né, o fósforo vai ser o nosso átomo central aqui neste exemplo, tá certo? Ok, vamos lá então começar a desenhar a estrutura. Cadê? Tá aqui. Tá. O fósforo, então, vai ser o nosso átomo central e eu vou ter que distribuir esses 3 cloros aqui. Boto um cloro aqui, boto um cloro aqui embaixo, por exemplo, e boto um cloro aqui também, desse ladinho. Tá? Eu sei que não ficou bem estruturado, mas enfim, dá para pegar a ideia central. Ok. Depois de calcular, então, a quantidade de elétrons que eu vou ter que distribuir, depois de determinar quem é meu átomo central, agora, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou adicionar um par de elétrons para cada átomo ligante, né? Que nós temos 3 átomos ligantes, correto? Fiz aqui só a ligação simples entre eles. Beleza. Próximo passo.
Pessoal, quantos elétrons eu gastei para fazer aqui estas ligações? Vamos calcular. Lembrando que cada ligação representa um par de elétrons. Então aqui ó, nós temos um elétron, 2, 3, 4, 5, 6. Eu gastei 6 elétrons aqui. Então eu vou aqui na minha continha e vou dizer, ó, gastei 6 elétrons por enquanto. 26 menos 6 dá um valor igual a 20. Ou seja, eu tenho ainda 20 elétrons para distribuir aqui nessa estrutura. Estamos chegando lá. Tá, e o próximo passo qual é? Depois de fazer tudo isso, agora eu tenho que completar o octeto dos ligantes. Quem são os ligantes aqui? São os nossos queridos cloros, tá? Então vamos ver, ó, vamos começar com este cloro aqui, ó. Tá vendo este cloro aqui no cantinho? Vamos ver, este cloro, por enquanto, ele está fazendo quantas ligações? Opa, quantos elétrons ele tem na camada de valência por enquanto? Se vocês perceberem, ele está fazendo ligação com este fósforo, correto? E aqui eles estão compartilhando 2 elétrons, né? Se ele está compartilhando 2 elétrons, quantos faltam para ficar com 8? Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Este cloro aqui, então, agora está com seu octeto completo. Eu só fui distribuindo mais elétrons aqui até ele ficar com 8. Mesma coisa para esse cloro aqui de baixo, ó. Vamos ver quantos elétrons ele tem por enquanto. Ele tem 1, 2. Então agora, para completar o octeto, eu vou distribuir mais elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 pares de elétrons, 1, 2, 3 pares de elétrons, e para este cloro aqui também vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6, 3 pares de elétrons também. Tá certo? Este, então, é o passo. Nós temos que só completar o octeto aqui dos ligantes. Beleza. Agora, pessoal, voltando ali à nossa continha, quantos elétrons eu gastei para distribuir tudo isso aqui? Vamos calcular. Aqui neste cloro, ó, eu gastei 6 elétrons, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este aqui não conta porque já foi aqui, né? Nós já calculamos aqui no total. Então agora os próximos são esses aqui, né? Gastei 6 elétrons aqui, gastei 6 elétrons aqui também, 12, e mais 6 aqui, 18, correto? Gastei então 18 elétrons para fazer esta distribuiçãozinha. Boto aqui um 18, opa, 18. E a subtração aqui, então, vai ser igual a 2. Sobraram 2 elétrons. Vixe, o que eu faço com esses 2 elétrons que sobraram? Agora eu vou colocar esses 2 elétrons bem no átomo central, que é o nosso fósforo. 1, 2. Sobraram 2 elétrons. Ah, e se não tivesse sobrado nada? Não colocaria nada ali. Se tivesse sobrado 4, aí tu colocaria 4 elétrons ali no nosso átomo central. E agora, pessoal, nós temos que ver o seguinte. Já sabemos que os cloros estão com seu octeto completo. E o nosso querido fósforo aqui? A última etapa é determinar se o fósforo está com seu octeto completo. Vamos calcular. Ó, o fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O fósforo está com 8 elétrons na última camada, ou seja, esta estrutura aqui é uma estrutura estável. Todos os elementos aqui completaram o seu octeto. Tá bonitinho, tá legal. Mostrando aqui os elétrons emparelhados, né? E as ligações entre os átomos. Vamos tentar fazer mais um para ver se consegue pegar aqui a ideia? Vamos lá. Vou apagar aqui esse desenho. O nosso próximo exemplo aqui, então, vai ser esta molécula aqui, ó. A molécula de amônia, tá certo? Então, para montar a estrutura da amônia, qual o primeiro passo que eu tenho que seguir, de acordo com as nossas regrinhas? Primeiramente, eu tenho que calcular a quantidade de elétrons que eu vou distribuir na estrutura, tá? Então, temos aqui o nitrogênio e temos o hidrogênio, correto? Agora, então, eu vou ter que ver na tabela periódica quantos elétrons tem na última camada de cada elemento. O nitrogênio está na família número 15, significa então que ele tem
5 elétrons na última camada. Ele tem 5 elétrons. E o hidrogênio? Quantos elétrons tem? Bom, o hidrogênio está na família número 1. Significa então que ele tem 1 elétron na última camada. Só que aqui é o seguinte, tomar cuidado de novo, né? Temos quantos hidrogênios aqui? Temos 3. Então eu vou multiplicar este 1 aqui por 3. Tá certo? 1 vezes 3 vai dar 3, óbvio, né? E agora, fazendo esta soma, 5 mais 3, vamos ter aqui então um total de 8 elétrons para distribuir na molécula de amônia. Beleza? Primeiro passo, então, é determinar quantos elétrons nós vamos ter que distribuir. Agora, temos que determinar quem é o nosso átomo central. Ora, nitrogênio, né, é um átomo que tem maior número de ligações para fazer. Né? Lembrando, ele está na família 15, então ele faz 3 ligações para conseguir chegar no seu octeto. Né? E o hidrogênio, coitadinho, só faz uma. Então, o nosso átomo central vai ser o nitrogênio, tá? E eu vou dispersar aqui, então, os 3 hidrogênios. Um hidrogênio para cá, um hidrogênio para lá, um hidrogênio aqui. Ok. Distribuímos, então, aqui os átomos. Agora, o que nós temos que fazer é ligá-los, tá? Como se fosse aqui num joguinho. Liga cada um, liga e liga. Coloquei aqui as ligações. Beleza. Agora eu tenho que determinar quantos elétrons eu gastei aqui para fazer essa brincadeira. Eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gastei 6 elétrons. Então eu vou aqui, tá? E vou dizer, ó, gastei gastei 6 elétrons. Gastei 6 elétrons, tá? Sobraram 2. Sobraram 2 elétrons. Ah, e o que eu faço com esses 2 elétrons aqui? Bom, esses 2 elétrons que sobraram, eles vão para o nosso átomo central, que é o nitrogênio. Mas a gente não tinha que calcular a quantidade de átomos, completar o octeto dos ligantes? Ora, se vocês forem perceber, pessoal, o hidrogênio ele vai fazer sempre uma ligação, porque ele quer chegar na configuração do hélio, correto? Não temos que colocar elétrons no hidrogênio porque ele já está estável. Ó. Hidrogênio tem 2 elétrons compartilhados. Ele chegou na configuração do hélio, compartilhando isso aqui com o nitrogênio, correto? Então, estes hidrogênios já estão estáveis, tá? Porque eles já estão fazendo aqui as suas ligaçõezinhas. Este hidrogênio tem 2 elétrons, este hidrogênio tem 2 elétrons, e este hidrogênio aqui também tem 2 elétrons. Beleza? Ok. Agora, para terminar, então, nós temos que ver se o nosso átomo central está com o octeto completo. Vamos observar. Nitrogênio. Quantos elétrons ele está compartilhando? Ele está compartilhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Aliás, quantos elétrons ele tem na última camada? Tudo isso aqui, ó, os que ele está compartilhando e até os que ele não está compartilhando, também fazem parte da última camada. Então, o nitrogênio está estável, certo? Montamos aqui, então, uma estrutura de Lewis para esta molécula. Estável porque ele alcançou aqui o seu octeto. Por enquanto, está indo? Vamos fazendo mais alguns exemplos para a gente conseguir pegar bem aqui essa ideia. Vamos apagar aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo, que é a molécula de SO2, dióxido de enxofre. Ok. Então, eu quero montar a estrutura desta molécula. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular os elétrons que eu vou ter que distribuir de acordo com os elétrons da camada de valência. O enxofre está na família número 16. Significa, então, que ele tem 6 elétrons na última camada, correto? Tá. E o oxigênio também está na família 16. O oxigênio, então, ele também tem 6 elétrons na sua última camada, de acordo lá com a regrinha da tabela periódica que nós utilizamos. Tá, mas quantos oxigênios nós temos aqui? Temos 2. Então, vou multiplicar aqui o 6 por 2. Isso aqui vai dar 12. Correto? Opa, é 12. Vou apagar aqui. 12. Vem, vem. Aí, boa.
12. E esta soma aqui, ó, 6 do enxofre e mais 12 dos oxigênios, vai dar um total de elétrons para distribuir igual a 18, correto? Bom, agora, depois de calcular a quantidade de elétrons que eu vou ter que distribuir, eu tenho que determinar quem é meu átomo central. Tá, meu átomo central aqui, ó, nós temos o enxofre e o oxigênio. Como eu falei para vocês antes, de acordo com a nossa regrinha, né? Preferencialmente, quem vai ser os átomos centrais vão ser carbono, nitrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo, tá? Oxigênio, eles gostam de ficar nas extremidades, tá? Então lembra, oxigênio gosta de ficar na extremidade. Então vamos colocar aqui o enxofre. Cadê? Vou colocar aqui de preto. Vou desenhar aqui o enxofre, tá? E vou distribuir aqui os dois oxigênios, certo? Até porque, né, ali ó, nós temos um enxofre para 2 oxigênios, então também usando a lógica, né, provavelmente o enxofre vai ficar aqui como sendo o átomo central, tá? Beleza. Depois, agora que eu determinei quem é meu átomo central, o próximo passo é fazer aqui as ligações. Vou ligar o enxofre com oxigênio e vou ligar o enxofre com outro oxigênio. Ok. Quantos elétrons eu gastei para fazer esta brincadeira aqui? Gastei 1, 2, 3, 4. Vamos ali e vamos colocar que eu gastei 4 elétrons. Gastei 4 elétrons aqui. Sobram, então, por enquanto ainda, 14 elétrons. Tá. Estão sobrando 14 elétrons para distribuirmos. O próximo passo é completar o octeto dos ligantes. Quem são os ligantes? São aqueles que se ligam ao átomo central. No caso aqui, é o oxigênio. Ó, este oxigênio aqui, ele tem quantos elétrons por enquanto? Ele tem 1, 2. Faltam 6 elétrons para ele completar o octeto. Então eu vou colocar aqui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 aqui, 7, 8. O oxigênio está tranquilo, está satisfeito, está bonitinho. Octeto. Por enquanto, pelo menos, né? E este outro oxigênio aqui é a mesma coisa. Ele está fazendo... Ele tem 2 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 6 para alcançar a sua estabilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Né? Agora, pessoal, depois de completar o octeto dos ligantes, quantos elétrons eu gastei para fazer tudo isso aqui? Eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? E mais 6 aqui também. Ou seja, eu gastei num total aqui de 12 elétrons. E fazendo aqui essa subtraçãozinha, 14 menos 12 nos dá aqui um valor de 4 elétrons. Opa, 2. São 2 elétrons. A matemática e matemática. 2 elétrons. Vamos colocar então aqui 2 elétrons que sobraram. Ah, sobrou 2 elétrons. Onde que esses caras vão? Eles vão para o átomo central, que é o enxofre. Beleza? Coloquei aqui então os 2 elétrons. Ficou com dúvida? Tu pode depois calcular, ó. Nós tínhamos que distribuir 18 elétrons. Vamos ver se tem 18 aqui mesmo. Nós não fizemos para os outros, mas vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Graças a Deus, distribuímos aqui os 18 elétrons bonitinhos. Ok, sabemos aqui que os oxigênios estão com o octeto completo. Agora nós temos que ver se o nosso átomo central está com o octeto completo também. Vamos ver, ó. Enxofre. Quantos elétrons o enxofre tem aí na sua última camada? O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o enxofre está com 6 elétrons. Ele quer ficar com 8 para ficar estável. Quer dizer, ó, que o enxofre precisa de mais 2 elétrons. Tá, mas de onde que esse enxofre vai tirar 2 elétrons para fazer a sua ligação, né, para ficar estável? Ora, pessoal, aqui vai acontecer um processo muito interessante. Vocês estão vendo aqui estes oxigênios? Vocês percebem que eles têm estes pares aqui de elétrons, correto? Para completar o octeto deles. Estes pares aqui que estão emparelhados, eles podem ser utilizados.
o oxigênio ele pode distribuir, ele pode emprestar estes elétrons para o enxofre, para os dois ficarem ali, ó, bonitos, tranquilos e estáveis. Então, olha só o que vai acontecer. Este oxigênio aqui, poderia ser um outro também, ele vai pegar este par aqui de elétrons, tá? E vai doar para o enxofre, bem aqui. Vai doar. E o que vai acontecer? Este parzinho vai vir para cá e vai criar aquilo que nós vimos na última aula, né? Só vou apagar aqui, que seria a ligação dupla. Cadê? Aqui. Uma ligação dupla. Ó, reparem que aquele par que estava aqui agora veio para cá. Tá? Ele não sumiu, ele está aqui. Vamos calcular para ver se todos aqui estão agora com os 8 elétrons. Enxofre. Quantos elétrons ele tem agora na última camada? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, o enxofre alcançou seu octeto. E o oxigênio? Quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está com 8 também, porque ele doou seu par de elétrons para o enxofre. E este oxigênio aqui também já estava estabilizado, né, com seus 8 elétrons na última camada. Gente, este tipo de processo aqui, que é quando um átomo doa, né, seu par de elétrons diretamente para o outro, isto aqui nós chamamos, tem nos livros didáticos, tá? Seria a ligação do tipo dativa. Só que dativo não é uma... Opa, nossa, horrível. Horrível. É uma ligação dativa, tá? Deixa eu botar aqui um textinho. Ligação do tipo dativa ou coordenada. Nossa, tá horrível esse texto. Dativa ou coordenada. Eu só queria diminuir aqui esse... Vamos ver se eu consigo. 14, tá, melhor. Dativa ou coordenada. Ligação coordenada ou dativa, tá? Os químicos geralmente não gostam muito de usar essa palavra dativa, mas vocês vão ver muito aí talvez em livros didáticos, certo? O mais correto, o melhor de se usar é dizer que é uma ligação coordenada, que é quando aqui um átomo doa seu par de elétrons para outro, tá certo? Para formar aqui a ligação dupla ou ligações triplas. Aqui então foi um exemplo de ligação dupla. Beleza? Mais ou menos? Vamos fazer mais um outro exemplo aqui para ver se a gente pega melhor essa ideia. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, próximo exemplo que nós vamos fazer vai ser o... Cadê a canetinha? Opa, eu queria de preto, tá? Não, vamos apagar, vamos fazer direitinho, né? Fazer direitinho. Que não é qualquer coisa, não. Vamos fazer aqui agora o CO2, tá? O famoso gás carbônico. Então, eu quero montar a estrutura de Lewis para o gás carbônico. Primeira coisa, de acordo com a nossa regrinha, eu tenho que determinar a quantidade de elétrons que eu vou distribuir na estrutura. Então, se eu for observar, carbono está na família 14, significa que ele tem 4 elétrons para distribuir. Né? Tem 4 elétrons para distribuir. E o oxigênio está na família 16, tem 6 elétrons para fazer a distribuição. Beleza? Só que aqui nós temos 2 oxigênios, então eu vou ter que multiplicar por 2. 6 vezes 2 dá 12. E 12 mais 4 nesta soma aqui vai nos dar um total de 16 elétrons para fazermos aqui a distribuição. Ok? Tá, deixa eu apagar isso. Não era para ter. Tá, beleza? 16 elétrons para fazer a distribuição. Ok. E agora o próximo passo é, quem é o nosso átomo central? Nosso átomo central aqui vai ser o carbono, porque ele é o átomo que faz maior número de ligações. E o oxigênio gosta de ficar sempre nas extremidades, tá? Oxigênio, carbono, nosso átomo central. E o próximo passo agora qual é? Vamos adicionar uma ligação entre eles. Ligação carbono-oxigênio, carbono-oxigênio. Pronto, bonitinho. Quantos elétrons, pessoal, nós gastamos para fazer isso aqui? Gastamos 1, 2, 3, 4. Gastamos 4 elétrons. Pronto. Vamos calcular aqui. Vão sobrar, então, 12 elétrons para fazermos aqui a distribuição eletrônica. Certo? Ainda faltam 12.
E agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que completar o octeto dos ligantes. Quem são os ligantes? São os átomos aqui de oxigênio, certo? Então, agora, vamos perceber o seguinte. Este oxigênio aqui, ele tem 2 elétrons, por enquanto, na camada de valência. Para completarmos o seu octeto, temos aqui, então, que completar com mais 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonitinho. Este oxigênio, então, aqui está com seu octeto completo. E este outro oxigênio eu vou fazer a mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Estou só seguindo a teoria do octeto. Beleza? Pessoal, quantos elétrons nós gastamos agora para completar o octeto dos oxigênios? Nós gastamos 6 deste lado e gastamos 6 do outro lado. Ou seja, o total aqui foram 12. 12 elétrons que nós distribuímos, ou seja, 0. Né? Distribuímos todos os elétrons. Né? Não tem que distribuir mais elétron nenhum. Tá? Agora, né, como não sobrou nenhum elétron, nós não temos que colocar nada aqui no átomo central. Só que temos que perceber o seguinte, o nosso átomo central ele está com 8 elétrons na última camada? Vamos observar. Carbono, ó, ele está com 2, 3, 4 elétrons. E ele só está com 4 elétrons na camada de valência. Ele tem que estar com 8 para poder ficar estável nessa estrutura. E agora, ou seja, se ele está com 4, faltam mais 4, né? Mais 4 elétrons para ele ficar estável. Mas da onde ele vai tirar esses 4 elétrons a mais para poder completar a sua estabilidade, seu octeto? Ora, é aí então que vai chegar o bondoso do oxigênio, né? Dos oxigênios no caso, e vai acontecer o seguinte. Estão vendo aqui este parzinho de elétrons do oxigênio? Ora, este parzinho vai ser doado para o carbono, tá? Para fazer uma ligação dupla, porque lembrando, né, o oxigênio ele pode fazer ligações duplas. O oxigênio quer sempre fazer ligação dupla sempre que puder, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Este outro parzinho aqui de elétrons também vai ser doado para o nosso carbono, né? Vai haver então aqui esta doação e no final, como é que vai ficar aqui esta estrutura? Vamos apagar aqui, apaga, apaga, apaga. Nós vamos ter aqui então duas ligações duplas. Ligação dupla aqui e ligação dupla aqui. Porque o carbono precisava de mais 4 elétrons, ou seja, mais 2 pares. Vamos ver aqui como é que ficou. Carbono. Carbono agora ele está com o octeto completo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está com 8 elétrons na camada de valência. Tá bonitinho, tá tranquilo, beleza? Olha só que legal. E os oxigênios, eles estão com 8 também? Vamos observar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxigênio está com 8. E este outro oxigênio aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, todos aqui estão com 8 elétrons nessa última camada. Todos estão estáveis e bonitos, tranquilos. Beleza? Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor aqui um pouquinho esses exercícios, tá? Vamos fazer mais exercícios a respeito destes. Depois eu vou passar algumas atividades, tá? Se for necessário, posso até passar em anexo ou deixar para download alguma coisa. E então nós continuamos conversando ainda sobre as estruturas de Lewis, tá certo? Então, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e falou! Até a próxima!